Qual o básico do ócio e descompressão saudável para você? E como você tem treinado, praticado isso no dia a dia? Olá, Fênix! Como você está? Eu espero e realmente desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz, eu sou treinadora de performance cíclica. Acima de tudo, mulher, esposa, mãe, eu sou gente. Gente que treina a gente. E aqui treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Básicos são um conjunto de ações e ferramentas que, feitas na constância, no dia a dia, nos levam do caos à leveza e nos trazem leveza nos inevitáveis momentos de caos. E hoje é dia de montar o treino semanal da letra O, do nosso fazer os básicos bem feitos no dia a dia. Para quê? Para nós conquistarmos essa leveza no dia a dia. Letra O de ócio, descompressão saudável, diversão, hobby, prazer. Nos capítulos anteriores dessa área, nós vimos as pedras fundamentais. A primeira, da importância do prazer. E nós, nessa vida corrida e essa vida pesada, você está aqui buscando leveza, certo? Construindo leveza. Portanto, há peso. E esse peso, onde tem vida pesada, não tem prazer. E precisa se abrir espaço para o prazer e treinar esse prazer. Começando pela satisfação das necessidades fisiológicas. O simples fazer com presença e consciência as suas necessidades fisiológicas. Abre espaço e treine esse prazer. É você entrar na sua casa, ter um teto é uma necessidade fisiológica básica. Beber água, se alimentar com qualidade de preferência. Descansar, inclusive tomar banho. Você tem se conectado com o prazer e a leveza de um banho ou você tem feito isso automaticamente? Escovar os dentes, é prazeroso ficar com os dentes limpos. Você faz isso com conexão ou está fazendo isso automaticamente? Inclusive, xixi e cocô, olha quantos inclusives tem nisso. Você tem aproveitado e feito isso com presença e consciência para sentir cada vez mais prazer na vida. E falamos sobre o caminhar desse ciclo vicioso de várias ações viciosas que são pesadas, são densas, são desconfortáveis. E nós queremos a leveza. A leveza necessariamente é virtuosa, é o bom, é o belo, é o verdadeiro. Isso é o virtuoso. Só que o caminho de algo vicioso para virtuoso, nós atravessamos uma ponte pêncil, que é o limbo de dose. Limbo de dopamina, de ocitocina, de serotonina e endorfinas, que são substâncias físicas, substâncias bioquímicas do nosso corpo, dentre outras várias substâncias que em ações viciosas elas estão descompensadas. É um prazer vazio, é uma necessidade de dopamina vazia que todas as redes sociais elas fazem você ficar clicando um pouquinho mais, ficando um pouquinho mais de tempo, porque vai que a próxima XYZ é melhor. Então essa dopamina, esse prazer, entre aspas, é um prazer vazio que você fica querendo cada vez mais e imerso naquilo. Só que quando você quer uma dopamina virtuosa, você precisa atravessar essa ponte, parar essa repetição vazia e encontrar repetições que são mais plenas, repetições que são mais cheias, porque sim, a vida ela é uma constância são repetições. As suas repetições, elas têm sido viciosas ou virtuosas? Como eu sei? Resultados. Como têm sido os seus resultados? E esses resultados, o nosso trabalho aqui, o nosso treino aqui é conseguir ter resultados cada vez mais e com mais leveza, mas saindo do sempre fazer porque precisa ser feito. E tudo isso é treino, é uma questão de tempo. E esse tempo, ele não é encontrado, não é lá na frente quando eu conseguir, não. A gente cria esse tempo aqui e agora de forma deliberada e intencional. A vida leve é conquistada com intencionalidade e ações deliberadas, porque o não atendimento desse espaço de ter um prazer virtuoso, necessariamente o ser precisa de prazer. Se ele não o faz de forma virtuosa, ele vai fazer de forma viciosa, fazendo descompressões viciosas ao longo do dia, ao longo da semana.
Se você não atender esse ócio de forma virtuosa, necessariamente ele vai entrar de forma viciosa. Como tem sido isso para você? Falamos também sobre a sensação de falta de autorização. Você não tem autorização para ser mais leve. Você não tem autorização para o mais. Você não tem autorização para ter tudo. Isso é conquistado ao longo já de décadas, com várias crenças que nós todos fomos criados. Tem a nossa família, tem a sociedade, tem várias questões. Esta autorização, ela é tomada. Porque muitas vezes, em muitas áreas, elas não é dada. Ou você pode ter isso, mas não pode ter aquilo. E não é questão de ficar discutindo que XYZ está errado. É observar o que é, o como está e ir fazendo diferente. A origem dessa falta de autorização, ela vem da infância. E muitas vezes, antes da infância, é transgeracional, é cultural. Pessoas que vêm repetindo ao longo do tempo. E nós, como a maioria dessas outras pessoas, seguimos repetindo até conseguirmos ter consciência. E a partir do momento que a gente tem consciência, a gente faz diferente? Não. A gente pode escolher deliberadamente treinar fazer diferente, até que esse diferente se torne inconsciente. E isso é um processo. Porque a vida só fica leve quando a gente descobre e acerta nós no centro da nossa vida. E Deus, o poder superior, é o epicentro desse centro. Fora do nosso centro, necessariamente caímos em compensações e descompressões viciosas, em vida pesada. E o atendimento dessa área do ócio não é preguiça, é redirecionamento estratégico de energia vital. Se você não parar, a vida vai parar por você. Ponto. No último áudio dessa área, nós juntamos mais um tijolinho. Cuidado para não trocar o ócio por procrastinação e depois por desistência. Desistência por falta de resultado. Respira. Sim, a gente cansa. E pessoa cansada só precisa descansar. Ponto. Bora avançar? Fênix, nós estamos no ciclo da coragem. Coragem, essa palavra que lá no comecinho da nossa jornada eu trouxe. Coragem é agir com o coração. Não é a ausência de medo, é agir com o coração. O que é que o seu coração tem te dito? Como ele tem te dito para agir? Você tem agido com o coração ou com o ego, que geralmente leva medo, insegurança? Haja com o coração. E hoje, vou repetir a chamada. Qual é que é o básico do ócio e descompressão saudável para você? E como você tem treinado e praticado isso no dia a dia? Fênix, o que você faz de ócio e já fez e que você tem mais resultado, você tem mais leveza? Qual é o mínimo do ócio para você? E o que é que você tem conseguido fazer desse básico, desse essencial? De que forma, no dia a dia, como eu já disse, a descompressão ela precisa ser constante e diária. Ela vai acontecer, ponto. Ela pode ser virtuosa ou viciosa. Como você tem feito essa descompressão? Mas como é que eu sei, Suzane, se é virtuosa ou viciosa? O coração, você sente o seu ser ele está sempre ou expandindo ou contraindo, ele nunca está parado, e isso está profundamente conectado com a intuição. Só que, lembra lá do limbo de dose que eu falei? Quando nós estamos tendo atitudes viciosas, todo esse mecanismo biológico, e não só biológico, porque tem várias outras camadas, não tem só camada material, ele está descompensado. Você tem uma dopamina, você tem ocitocinas, você tem serotoninas e endorfinas descompensadas. Aí, como é que eu sei? Como é que você fica depois? Você se sente? Ótimo. E além de como você se sente, quais são os resultados que você tem no seu corpo, nas suas emoções e na sua mente? Isso realmente te leva para o mais? Essas são perguntas para a sua racionalidade. Se não está conseguindo sentir com as emoções e mentalmente, vai para o mental.
Perceba que resultado você tem tido a médio e longo prazo. O que é vicioso? Prazer a curtíssimo prazo, só que resultados ruins a médio e longo prazo. Como têm sido os seus resultados? É a primeira pergunta. A outra pergunta é como que você se sente? O seu coração aumenta ou diminui? Ele expande ou ele contrai? É sobre esse processo e isso é treino. É uma pergunta constante e no começo ela é meio confusa mesmo. Você fica perdida a cada mudança. E isso serve para cíclico e em camadas, em cada ciclo é assim. Quando você domina um ciclo e uma camada e ela fica fácil e você vai trocar, essa outra camada você vai ter confusões e desconfortos em um outro nível. Por isso, é sempre esse treino. Qual é o básico do ócio? Qual é o básico de descompressão saudável? O que é de básico que funciona para você? Aqui é sobre saber e encontrar o suficientemente bom, porque o bom é bom. A gente desperdiça tempo, não é nem perde, a gente desperdiça tempo, esse ativo essencial, tentando achar a excelência. Lembra, o bom é bom. Eu sempre me relembro disso quando eu percebo que eu estou dispersando muito tempo na excelência. Já encaixou, já ficou bom. Ah, não, mas não ficou perfeito. Deixa eu aqui lixar um pouquinho mais essa aresta para casa. Qual é o resultado que isso vai me dar? É o 80-20. É o suficientemente bom? É o 80. Ficou bom? Segue. Expande. Portanto, tenha coragem de se concentrar em ficar boa o suficiente nessa área. Mas você precisa saber qual é o suficiente. Relembrando, isso vale para todas as áreas do básicos e do mais. É sobre ter essa mentalidade de minimalismo e essencialismo versus consumismo. Você realmente precisa ter aquela cadeira Mega Blaster Cluster de massagem que é super gigante para você ter esse momento de descompressão? Isso é o que o consumismo prega. Só que se você aprender uma automassagem, que você pode fazer em absolutamente qualquer lugar. Portanto, qual é o minimalismo e o essencialismo? Sempre tem essa pergunta, qual é o essencial? Qual é o essencial? Isso aqui realmente vai me levar para outro nível ou é só um consumismo? E relembrando, nós nos cansamos. A gente precisa descansar. Pessoa cansada só precisa descansar. Pessoa consciente cansada só precisa descansar. Porque uma pessoa inconsciente cansada vai consumir, vai fazer ações viciosas. Portanto, esteja atento, consciente do seu cansaço. Como é que você está sentindo? Descansando. Você percebe, eu estou descansado? Eu estou descansada. Então eu recomeço. Só que o recomeço não é no ritmo alucinante, ele recomeça num ritmo mais leve, mais confortável, respeitando a performance cíclica e em camadas. Atenção para não colocar mais peso, mais obrigação. Não, não, não. O objetivo aqui é consciência. E depois da consciência, acolhimento ao que é, ao como está. E então uma autocondução virtuosa ao movimento mínimo, leve, viável agora. No ócio, na descompressão saudável, nos básicos, no mais e na vida. Sim, temos momentos desafiadores. E nos momentos desafiadores, geralmente essa área do ócio é uma das primeiras a cair. E ela vai derrubando as outras. Se não for essa área do ócio, qual a sua primeira área a cair nos seus momentos desafiadores? Pega essa área e proteja essa área com unhas e dentes. E faça sem vontade quando necessário. Faça qualquer coisa virtuosa. Lembrando, relembrando, trilembrando, a transformação é um processo. O ganho de consciência é apenas um dos primeiros passos. E então nós vamos conquistando devagar. Ócio também é reaprender a relaxar de uma forma virtuosa, descansar para ter espaço para a transformação, para o mais.
Aproveite, viva, sinta, usufrua agora o que você já tem. Sinta o prazer agora no que você já tem. O que é que você já tem que é prazeroso? Você tem autorização para usufruir, aproveitar, sentir prazer no que você já tem. Por exemplo, coisas que não custam nada: observar o céu, observar a natureza. Colocar e encostar o seu corpo, a sua pele, em elementos naturais e que estão conectadas à energia da terra. Não só um canteiro, uma plantinha plantada já serve, mas uma planta que ela realmente está conectada com a terra, sem nenhuma barreira. Vá a parques, encoste em árvore nas ruas, sinta o sol, a lua, o ar fresco, mesmo que seja um pouco poluído, mas não fique nesse ar que está sempre sendo recondicionado. Lembre-se, vá fazendo pequenos ócios ao longo do dia. Vá fazendo pequenas descompressões saudáveis ao longo do dia, porque senão vai acumular. E então você vai, entre aspas, se compensar no final da noite ou se compensar a partir de sexta-feira à noite e vai até domingo à noite e tem aquele enorme rebote na segunda-feira de manhã. Bora pro treino, pra prática? Faça as anotações no seu Commonplace Book. Preencha e leia a sua roda mais leve. O que é que ela tem te dito? Veja o mapa da transformação. Faça ciclo de tarefas seguido de pausas. Mantenha também o olho no radar da Vida Mais Leve 360. Quais foram as ações que você fez ou deixou de fazer nessa área de ócio e descompressão saudável? Isso foi a tração da roda traseira. Quão difícil foi rodar, tracionar essa semana que passou? E levando tudo isso em consideração, quais são as ações que você fará ou deixará de fazer nessa semana que está por vir? Essa é a direção da sua roda dianteira. Quando a gente vai ajustando semana a semana, a gente fica tão mais leve e fácil na nossa jornada. Lembrando que direção é muito mais importante do que velocidade. Continue fazendo e consciente do mínimo leve viável. Bora para a nossa oração? Concedei-me, Senhor, serenidade para aceitar o que eu não posso modificar, coragem para modificar as que posso, e sabedoria para distinguir uma das outras. E aí, quem é que quer ter esse essencial e descansar nesse essencial? Quem é que quer? Então faça ser mais leve e o melhor possível agora e bem. Inspira. Expira. E vem. Um grande beijo e até a próxima.